Opa, e aí, gente? Vou continuar aqui as aulas. Eu tinha dito que eu tinha colocado na planilha que ia fazer de agricultura, mas eu vou fazer de ocupação territorial, porque eu tenho uma amiga professora e ela me deu os slides que ela fez, que ela sempre usou, faz exato para Enem, que ela muda às vezes. Porque, né, eu tava tendo que fazer tudo do zero, eu tava dando muito trabalho, e eu disse que eu tava tentando ajudar a galera, e ela me mandou todos os slides dela pra dar uma ajudada. Então eu vou começar a ensinar por cima dela. Então o assunto dela de hoje é o básico da história e geografia do Brasil, que é a ocupação territorial de Portugal no Brasil e toda a evolução disso até os dias de hoje. Essa é a parte 1 da aula, que vão ser 3. E aí, próxima aula eu vou postar 2 de uma vez. Eu não tive tempo eu queria fazer 2 hoje, mas eu não tive tempo. Então eu só pude fazer um. Mas vamos lá. Primeiro nós temos imagens dos índios, que são os primeiros moradores do nosso país. Todo mundo sabe disso, obviamente. E aqui são os espaços indígenas e eles delimitaram as áreas de que cada uma das tribos moravam. A gente conhece mais a tribo Tupi-Guarani, que era a tribo que sempre que estava aqui, se você olhar aqui no mapa, é a tribo que estava onde os portugueses chegaram. E foi a tribo mais, vamos dizer assim, conhecida nos livros e que a gente tem noção. E aí, ele fala aí que antes dos colonizadores chegarem, os despachados de povos indígenas, que eram dos indígenas da agricultura, caça e pesca, e outros eram nômades, e eles viviam em paz, tinham umas guerrinhas, mas assim, eles tinham uma delimitação territorial que respeitava uns aos outros. Isso é o básico. Mas aí, pronto, eu vou explicar algo por fora, porque o slide dela já pula para o Tratado de Tordesilhas. Mas assim, o Brasil ele foi descoberto no século XV, mas ele ficou esquecido. E só a partir do século XVI que se iniciou a ocupação dos povos aqui. Que a ocupação dos povos começou por causa da Revolução Comercial, que foi que causou a expansão territorial portuguesa no Atlântico. Que foi o quê? Foi um boom, essa Revolução Comercial foi um boom que teve na Europa, de necessidade de produtos tropicais, pimentas, árvores, coisas que não se tinham na Europa. E como Portugal já tinha achado o Brasil, mas tinha deixado ele esquecido de canto, eles vieram para o Brasil através dessa ideia para poder coletar o que a gente teria aqui, sabe? E foi isso. Então, e aí tivemos o Tratado de Tordesilhas, porque Portugal e Espanha tiveram essa briga para ver quem iria achar o país, porque a Espanha achou um pedaço, Portugal achou outro, e todo mundo pensava que era um pedaço diferente, só que era o mesmo pedaço, era um pedaço gigante. Então, tiveram que separar. E ele fala que Espanha e Portugal foram os pioneiros da expansão marítima comercial, que foi o que eu falei, iniciada no século XV e que resultou na conquista das novas terras. Essas descobertas geraram tensões e conflitos entre os dois países para regulamentar as terras conquistadas. Esse tratado definiu o primeiro limite territorial do Brasil, estabelecendo uma linha imaginária a 370 léguas ao oeste do arquipélago Cabo Verde. Estou falando rápido isso, porque vocês vão poder ler depois. Então, vou falar lento o que eu tenho escrito aqui, que é para dar um help nas coisas que estão aí, tá? Para dar um suporte. Pronto. Temos o boom do pau-brasil. Foi literalmente por isso. Para os nossos artigos tropicais, vamos dizer assim, que era nosso. Todo mundo sabe, quando chegaram aqui, estavam loucos atrás de pau-brasil. E aí o que foi aqui? Somente algumas décadas depois, eu tô falando o que eu escrito aqui. Somente algumas décadas depois, Portugal voltou a atenção para a terra brasileira, assim, iniciando um real povoamento e desmatamento da área para pau-brasil. O Brasil, ele foi muito visado porque ele era muito caro por causa da tinta vermelha que ele dava. A tinta vermelha dele era muito cara e era uma tinta de tecidos muito especial. E aí Portugal voltou no país e falou, meu Deus do céu, é agora que eu ganho dinheiro? E foi aí que Portugal começou a ter uma visão no Brasil. Então, a partir daí, ele já não faz sentido, ele já pula para capitanias hereditárias. Foi
Captura hereditária depois. Mas calma. Pronto. Depois eu volto pra captura hereditária. Desculpa. Desde o boom da cana-de-açúcar. O que aconteceu? Foi quando aí Portugal endoidou e falou, vamos levar a gente pra lá. E eles começaram a desmatar. E começar a querer escravizar os índios. E começaram a comprar escravos da África. Em troca de uma grande área para plantio e colheita de cana-de-açúcar. Trouxeram um animal de tração, trouxeram um boi, trouxeram um cavalo para poder ajudar, para poder intensificar isso. E floresta foi desmatada para agora, tá ligado? Cana-de-açúcar se tornou o maior, o maior, a maior mercadoria vendida do Brasil. E aí o que nós temos aqui? Localização: zona da mata, litoral nordestino, principalmente Pernambuco e Bahia. Plantação adaptada ao clima e ao solo argiloso e fértil. Nossa, ok. Conhecimento prévio dos portugueses já cultivavam. Então, pronto. A cana-de-açúcar já existia lá, só que ela não vivia bem no clima deles. E eles sabiam para o clima que ela fluía bem. E aí quando eles notaram que na zona da mata era o clima bom, foi por isso que teve esse boom. Porque eles notaram que era um produto caro, que não se tinha tanto, e que eles podiam trazer e fazer brilhar, tá ligado? Desculpa, gente, tô bem mal. E aí, a partir daí, tiveram as capitanias hereditárias, separadas por Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente e São Vicente. São 101 e 2. É isso aí. Cantamos pra hoje. Ela é meio ridícula essa repartição linear, sabe? Não dava muito certo. Essas capitanias hereditárias não deram muito certo, porque nem todos os espaços davam o que eles queriam. Pelo que eu lembro, foi Bahia e. Cadê? Vou chamar de capitania hereditária. Aqui não fala, meu Deus. Desculpa, gente, eu esqueço os nomes. Mas só foram duas capitanias hereditárias que deram certo. Foi a Bahia e outra. Desculpa, eu esqueço das coisas também. Lembrando que meu foco é geografia física, eu vou ter que dar tudo. Então, uma das que sobreviveu foi por causa do algodão que começou a ser cultivado lá, mas isso vai ser depois. Mas já tô dando agora porque eu tô falando capitania hereditária já. Aí, para garantir a posse do território brasileiro, a monarquia brasileira decidiu doar terras a ricos fidalgos e comerciantes portugueses que deviam arcar com a maior parte dos gastos da ocupação. As áreas doadas foram chamadas de capitanias hereditárias ou donatarias e poderiam ser transferidas aos descendentes dos donatários. As capitanias estendiam-se do litoral até a linha limítrofe, meu Deus, do Tratado de Tordesilhas. Cabia aos donatários povoá-las, atraindo outros colonizadores. Exato, eles queriam mandar pessoas para gerir, pessoas ricas no caso, para gerir essas capitanias hereditárias para que o Brasil começasse a dar um lucro real. Passando já pelo mundo da cana-de-açúcar. Então começou a ocupação no interior do Brasil. Isso já se passa depois. A ocupação no interior do Brasil começou pela falta de recursos, sabe? Assim, eles já estavam. Não foi a falta de recursos, mas o olho grande fez eles fazerem isso, sabe? Eles sabiam que o Brasil era um país gigante, cheio de, cheio de recursos naturais inexplorados, e eles precisavam fazer isso. E foi aí que se criou a imagem dos bandeirantes, que eram os caras que iam pra mata e exploravam tudo. Essa penetração no interior do Brasil deu-se pelo sudeste do Brasil e numa parte específica da Bahia. A, a penetração foi bem mais expressiva no final do século XVI, quando os bandeirantes foram para o interior do país em busca de metas preciosas e índios para escravizar, porque, né, comprar escravo da África estava ficando caro, então eles precisavam, né, foder os cabras. E foi aí que eles encontraram as minas de ouro. E aí, obviamente, encontraram em Minas Gerais. Aí essas minas de ouro, logo, foram feitas vilas ao redor delas. Essas vilas ficavam um pouco longe uma das outras, porque as minas não são perto. E aí
Mas mesmo mesmo em Minas, o principal recurso, o principal recurso não, mas a principal forma de retirar o ouro, minerar, era pelo garimpo. Você sabe, o cara vai na aguinha, com tipo uma peneira e chuque na água, pega uma pedra, limpa a pedra, meu Deus, achei ouro. E foi assim por grande parte do tempo. Aí o Brasil começou a brilhar no boom do ouro. É. Mas ver o que ele fala agora. A interiorização do Brasil, do território brasileiro se deu com as bandeiras. Eu falei. Bandeiras feitas pelos bandeirantes. Expedições que buscavam riquezas, cujos principais objetivos era o apresentamento de indígenas, apressamento de indígenas e busca de metais preciosas. Foi o que eu disse. Eles estavam atrás de metais preciosos, no caso o ouro, e de mais indígenas para poder escravizar. As bandeiras romperam brutalmente a linha do Tratado de Tordesilhas, empurrando os espanhóis e levando a fronteira dos domínios portugueses bem para o oeste da antiga coroa. Era bem simples, os espanhóis não tinham gente para ficar olhando, para proteger, sabe? Era, era uma linha imaginária que não era não tinha, não tinha uma verificação, era no meio do mato, bicho. E era muito fácil. O que quisesse dominar, dominasse. E foi assim. Portugal foi o primeiro a tentar conseguir mais território e conseguiu graças a isso. Aí, também foram os bandeirantes que no final do século XVII descobriram as riquezas minerais de Minas Gerais, Goiânia e Mato Grosso. Vou fazer. Aí, o ciclo do mundo do ouro. A partir daí. Pronto. Ó, nessa imagem é muito importante. Porque era muito difícil. Eu queria falar disso aqui. Sobre o tráfico do ouro. Que se vendiam essas peças aqui, muito antigas, que tinha esse quadrado aqui. Normalmente, essas peças, você pode ver essa linha aqui, essas peças elas são tipo toradas na metade, e elas são juntas, por dentro dela tem um ouro. Só que é muito difícil abrir. Então, normalmente, aqui a pessoa que achou, fez esse buraco para tirar a peça de ouro escondida atrás dele. Aqui são os garimpeiros, que eu falei, a maior forma de achar ouro. E aqui, puta de uma pepita de ouro linda, maravilhosa. Aí, lá. O apogeu, quando ela se deu certo, no século XVIII, já bem depois, a localização das capitanias de Minas Gerais, aumenta a população colonial, com grandes migrações de portugueses que vinham em busca de riqueza, deslocamento do eixo econômico da colônia do litoral nordestino para o interior do Oeste. Então, a colônia do litoral nordestino era muito forte por causa da cana-de-açúcar. Só que quando se deu o boom do ouro, grande parte dela foi para Minas, porque, tá ligado? Tinha que. A galera tava atrás de dinheiro. E muita gente junta não dá dinheiro. O desenvolvimento de inúmeras atividades econômicas secundárias depende da mineração. E, obviamente, tanto de gente que em Minas Gerais não podia só ter mineração lá, sabe? Tinha que ter outros serviços para suprir as necessidades dessas pessoas. E por isso que Minas Gerais, Mato Grosso e Goiânia se tornaram como assim, grandes capitais. Elas se tornaram muito fortes nessa época por causa da necessidade de pessoas de trabalhos, sabe? Evoluiu muito rápido por causa da grande migração que eles tiveram para lá. A mudança da sede do governo de Salvador para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, porque era mais perto dessas zonas. Além do que, como posso dizer, Salvador está manjado, praticamente. Aí, expansão do território através do povoamento de áreas correspondentes às atuais Goiânia, Mato Grosso. Eita, que na frente. A sociedade era basicamente urbana. A cidade evoluiu muito e se tornou já uma vila urbana, trazendo já, como falei, se tornando uma das capitais mais evoluídas na época. Cidades econômicas do século XVIII. As cidades econômicas brasileiras, até o desenvolvimento da economia cafeeira no século XIX, eram regionais, isoladas umas das outras. Podiam-se dizer que economicamente o Brasil era formado de ilhas desarticuladas entre si. Fala do boom do café. Tem alguém falando aqui? Deixa eu vou ler o que eu tenho aqui, depois a gente lê junto o slide. Em 1727, o oficial português Francisco de Melo Palheta
trouxe da Guiana Francesa mudas e sementes da. Qual é o nome? Da rubiácea. Eu acho que é rubiácea o nome, desculpa aí. Rubiácea, que é a plantinha do café. A plantinha do café. Para o Brasil. E plantou elas no Pará. Vendeu assim, mas o que deu sucesso foi na casa dele. E a partir daí ele começou a vender, começou a crescer. E aí, o Pará se tornou uma grande fonte de café e começou a vender muito café. E café era um produto muito requisitado na Europa. E pelo consumo gigantesco europeu, a produção do café foi do Pará para o Rio. O Rio era a capital, tinha muito mais gente lá. Ou seja, tinha muito mais chances de se desenvolver. E aí foi onde cresceu. Cresceu até ir também para São Paulo. São Paulo também se tornou um produto de café. O café, ele foi um dos grandes, como eu posso dizer, impulsionadores da abolição da escravatura. Desculpa, eu esqueci a palavra. Por quê? O café ele era difícil de cultivar. Ele precisava de uma técnica, precisava de um estudo. E acabou que ninguém dava estudo nem técnica, é escravo, sabe? E acabou que tiveram, no café aqui, tiveram que chamar muitos europeus, muitos imigrantes vieram para o Brasil para trabalhar no cultivo do café. E isso acabou que muitos escravos não foram usados, no caso, né, do café, porque para eles não tinha utilidade. E acabou tendo por essa necessidade de uma técnica, o uso dos escravos acabou sendo deixado de lado. E aí ele fala, a atividade cafeira alterou profundamente a economia e a sociedade brasileira. Entre 1881 e 1890, o café representou mais de 60% das receitas de nossas exportações. A mão de obra escrava foi substituída pela mão de obra, cadê? Assalariada de imigrante europeia, tá vendo? Foi o que eu falei. Precisava de uma técnica, precisava de pessoas capacitadas para esse trabalho. A rede ferroviária e a cidade expandiram-se em direção ao interior, principalmente do estado de São Paulo. O Porto de Santos passou a ser o mais importante do Brasil. Sempre tiveram muitos portos, mas assim, todos sabemos que hoje em dia Santos é o maior porto naval. Foi nessa época que eles precisavam de algo perto de São Paulo, porque São Paulo se tornou a maior produtora de café. E precisavam de um porto perto de São Paulo para fazer essas expedições para fora do país. Por isso que Santos até hoje é o maior porto, mais bonito. E tem as estradas de Santos, que, que Roberto Carlos fala, porque nessa época não tinha estradas. Mas já pulando para o futuro, Santos tem as rodovias, as estradas mais bem feitas e mais bem. Qual é o nome? Verificadas, não. As estradas sempre estão em construção, tá ligado? Elas sempre estão em bom estado, porque elas são quem leva exporta o produto e importa os produtos por navios. Aí. E uma parte da capital oriundo das exportações cafeeiras foi investida em indústria. A partir desse dinheiro começaram as indústrias lá com Mauá e depois com Vargas, mas isso é bem no futuro. E aí tivemos o ciclo do boom da borracha, que foi uma necessidade que tiveram. Depois da independência foram incorporados ao território brasileiro aproximadamente 1 milhão de quilômetros. A maior alteração no mapa ocorreu em 1903 e 1909, com a anexação das terras que hoje foram o Acre. Bom, eu vou falar aqui sobre o Acre não tem aqui, mas o Acre ele não era do Brasil. Mas o que acontece? Tem um rio que ele estava passando na área brasileira e pelo Acre e vai até ali, Chile, Bolívia e tal. E o que acontece? O domínio sobre esse rio era muito importante, porque esse rio ele servia para exportação de, exportação de produtos, comércio, sabe? Ele tinha essa importância. E o presidente na época, que era o Castelo Branco, Castelo Branco não, Castelo Branco é o cara da. Castelo Branco é o cara da ditadura militar, Rio Branco. Rio Branco. Aí, Rio Branco.
o presidente da época, Rio Branco, ele viu... Presidente não, Barão. Tô viajando, gente, desculpa. Porque hoje tá meio corrido pelos problemas que eu tive no hospital aí. Tá tenso. Mas é isso. O Barão de Rio Branco, ele tem essa estratégia de dominar a parte do Acre, porque aquela parte em si era muito importante, onde tinha muitos problemas com as navegações. Se eles dominassem ali, eles teriam uma rota comercial mais segura. Foi aí que eles incorporaram o Acre. Aí voltando. No final do século XIX, seringueiros brasileiros se estabeleceram em uma área que legalmente pertencia à Bolívia, em 1899. O líder dos seringueiros recusou-se a reconhecer a autoridade boliviana e pediu a anexação da área do Brasil. As forças armadas dos dois países restauraram a ordem, mas em 1902, quando a Bolívia arrendou a região para os Estados Unidos, estourou uma nova rebelião que proclamou o estado do Acre. Pronto. Essa nova rebelião foi o problema que eu acabei de dizer que teve no Rio. Foi essa importância que eles viram no Rio, que depois eles notaram que o Rio tinha, e eles viram essa chance de pegar para si aquele espaço, sabe? Aí, a questão do Acre foi resolvida com a mediação do Barão Rio Branco, que eu falei, e a assinatura do Tratado de Petrópolis, que tornou brasileira a área ocupada mediante pagamento. E hoje em dia, o Barão de Rio Branco, pelo que eu lembre, é o cara que aparece na moeda de 25 centavos. Se você tiver alguma dúvida. Eu acho que é ele. Ele tá em alguma das moedas. E eu tenho quase certeza que é o de 25 centavos. E Rio Branco também hoje em dia é a capital do Acre. Porque esse cara é brabo, tá ligado? Interessante. E o boom da borracha foi o quê? Porque os seringueiros, eles viram essa oportunidade de vender borracha, que era um produto caro. O Brasil não tinha tantos produtos na época. E aí foi que teve toda essa treta com a Bolívia. Foi quando Manaus e Belém se tornaram. Lembra que eu falei que Minas, Mato Grosso e Goiânia estava mais evoluído? Pronto. Manaus e Belém se tornaram as capitanias mais fortes. Capitanias não, na época. Na época já eram estados. Mas Manaus e Belém se tornaram as capitanias mais. São capitania, por causa das capitanias os estados mais bem desenvolvidos e evoluídos graças à produção da borracha. Então, tiveram um crescimento populacional e econômico muito grande graças a isso. Eu tô falando só por cima, gente. Depois eu vou passar links mais a fundo para quem quiser ler sobre isso. Cada boom por um é muito importante. Aqui é um mapinha que mostra toda a evolução do Brasil, sabe? Das capitanias, a quando virou só 2 estados, quando mudou e São Paulo se tornou essa área amarela inteira, sabe? Aí teve a Conferência Mineira, teve as províncias imperiais, início da República, o território da fronteira e o Brasil atual. Essas são todas as mudanças que tiveram no Brasil. Depois eu vou dar uma aprofundada na Conferência Mineira, nas províncias imperiais e no início da República e toda a alteração econômica que isso se deu. Eu estou só mostrando aqui por enquanto o mapa. Depois a gente vai ter a mudança disso. E aí temos uma outra fronteira que fala, que é a Amazônia Azul, que é essa área aqui. Que o que acontece? O Brasil... que isso é o quê? Isso é a nossa área marítima, vamos dizer assim. Vamos logo aqui. Nas últimas décadas do século XX, uma fronteira chamou a atenção da sociedade e do governo brasileiro. O litoral e as águas do Oceano Atlântico que banham o nosso território. Em 1970, para resguardar os interesses econômicos do país e por razões de segurança nacional, o Brasil adotou o limite de 200 milhas náuticas, cerca de 370 quilômetros, para as águas territoriais brasileiras. Ou seja, deixa eu voltar. Isso aqui é 370 quilômetros disso aqui. Ou seja, essa área aqui, só o Brasil tem direito sobre. Fazendo um disclaimer aqui. Para águas territoriais brasileiras. Nessas águas, somente navios brasileiros e de empresas estrangeiras com autorização do governo brasileiro podem exercer alguma atividade. Navios estrangeiros sem licença pagam multas e são apreendidos se forem capturados. Enfim, ao Brasil cabe a missão de resguardar parte do território da nossa última fronteira demarcada. Eu vou parar e explicar algo sobre petróleo. Sabe que o petróleo ele valia muito. Hoje em dia, graças à crise, ele decaiu, mas ele tem um grande valor.
E o que acontece? Sabe que a Petrobras, ela é a única empresa que tem tecnologia para perfurar o pré-sal, que é uma camada que tem muito petróleo. O que acontece? O pré-sal, ele se fica nessa área aqui, ó, que é uma área que não tem, que o Brasil não tinha, como posso dizer, direito sobre. Por que o Brasil não tinha direito sobre? Porque, como vocês podem ver, ó, essa áreazinha aqui é da ilha, mas essa aqui não. Bom, esses 370 quilômetros que o Brasil tem direito sobre, se dá o quê? São 370 quilômetros de água de uma localidade povoada. Ou seja, essa ilha chamada Ilha de São Pedro, não tinha ninguém morando. Ela era do Brasil, mas como não tinha ninguém morando, o Brasil não tinha direito sobre esse espaço da água aqui. E aí, como o Brasil, por isso, não tinha direito de explorar o pré-sal, porque o pré-sal não estava em áreas brasileiras, o Brasil paga pessoas para morar na ilha de São Pedro, que é uma ilha não grande, uma ilha bem pequena no caso, bem pequena mesmo, só cabe uma ou duas casas, pelo que eu lembro, e simplesmente para ter os petrolíferos aqui, para poder recolher o petróleo. Tô falando isso porque tá aqui, sabe? Sempre importante pegar uma coisa ou outra para ensinar. E essa é uma resumo. Essa foi uma aula resumida. Como eu falei, vai ser separado em 3 partes. Eu vou passar textos um pouco extensos sobre esses pequenos assuntos que eu dei. Se você quiser ler, você pode. Se você não quiser ler, pode não ler também. A escolha é totalmente sua. Mas as próximas eu vou postar 2 aulas. As próximas vão ser extensas. Porque você pode ver, essa aqui foi pequena, mas tive que fazer só isso porque eu tô sem tempo. Mas eu vou ter uma semana pra fazer o próximo, então eu vou ter essa liberdade, sabe? Então é isso, gente. Obrigado aí. E se liga no que eu vou postar junto. Valeu.